ele dedica uma boa parte... Vamos começar de um jeito, desculpa aqui. O que é o Projeto Manhattan? Mais fácil, para quem tá chegando agora. Para começar isso, cara, vamos voltar um pouquinho na história, né? Tá. O início do século XX ali foi um momento muito interessante para a parte da física. Muita coisa estava sendo descoberta, então o pessoal chegou a descobrir o elétron. No finalzinho ali do século XIX já tinham descoberto a radioatividade com a Marie Curie, com um monte de gente, tanto que muita gente morreu que não sabia, né, o que é radioatividade. É quando determinados elementos, naturalmente, eles perdem partes dele. E isso pode afetar, então, radiação alfa, radiação beta e tudo mais. Tanto que essa galera toda que trabalhava com radioatividade acabou morrendo sem meio nem saber por quê. Então, no final do século XIX se descobre isso, depois ali no início do século XX tem todo o lance da relatividade, que foi muito importante, tudo. Tanto que até o Oppenheimer, ele era físico teórico, e ele lidava com as coisas do Einstein, com as equações do Einstein. Tanto que aparece o Einstein no filme e tal. Aparece, aliás, são cenas importantíssimas que tem ali. E o Oppenheimer, ele trabalhava com isso, com a teoria, né? Então ele ficava imaginando as coisas, como que seria e tal. Ele foi um cara muito importante nos buracos negros, pouca gente sabe, entendeu? A gente fala que ele é até o pai do buraco negro, Caramba. Porque ele resolvendo as equações, ele descobriu como que as estrelas iam morrendo e tudo mais. Então tem tudo isso. E a física estava nesse momento ali no início do século XX. Foi o melhor momento da física? Cara, pode ser considerado um dos melhores, viu? Tipo, foi um incentivo mundial sobre... Antes até de vir um incentivo econômico, né? Tinha muito... Primeiro que foi um momento em que tinham muitos físicos importantes que a gente conhece hoje, que meio que veio na mesma geração. Entendi. Então foi uma geração muito importante. E o átomo, né? O pessoal começou a entender o que era o átomo, do que ele era formado, de próton, nêutrons e tal, elétron. Então começou tudo isso, até que na Alemanha, os físicos alemães sempre foram muito bons. A Alemanha sempre teve muitos físicos muito bons. E Einstein, esses caras, descobriram como quebrar o núcleo atômico, que é a tal da fissão nuclear. Então fissão nuclear é quando você quebra o núcleo atômico. E quando eles descobriram isso, eles viram que nessa quebra do núcleo atômico, você conseguiria gerar muita energia. E se você fizesse um negócio mais importante ainda, que a gente chama, que é o principal de tudo, que é a chamada reação em cadeia. Reação em cadeia é o seguinte, você bombardeia um núcleo com um nêutron, esse nêutron quebra o núcleo, esses núcleos que foram gerados, você quebra ele com outros nêutrons, e esses nêutrons vão quebrando vários núcleos, isso cria uma reação em cadeia. Quando se descobriu isso na Alemanha, e isso o filme retrata muito legal, que descobrem isso na Alemanha, quando a notícia chega nos Estados Unidos, todo mundo sai correndo para tentar fazer a fissão. Porque era um negócio assim muito novo, e aí eles conseguem, porque assim, teoricamente, sabia que era possível, só que na prática ninguém tinha feito. Quando os alemães conseguem fazer isso, e o mundo fica sabendo, sai todo mundo nos laboratórios, aí eles conseguem fazer. Quando eles fazem isso... Desculpa, os americanos são os primeiros a fazer? Não, os alemães são os primeiros. Alemães são porque assim, todo mundo sabia que poderia ser possível. Teoricamente poderia. Teoricamente sim, só que E por que eles não faziam antes? Com medo do que poderia acontecer? Eles já tinham isso? Não, na verdade eles não entenderam muito bem como que fazia. Quando o alemão faz, aí eles falam, cara, então tem um jeito de fazer, então vamos fazer. Ninguém morreu, não explodiu nada e tal. Entendi. Aí os laboratórios nos Estados Unidos conseguiram fazer. Porém, e aí começa a história do Projeto Manhattan. Cara, deu uma resumida aqui gigante, não, maravilhoso, tá? Mas só para o pessoal pegar aí. Quando acontece isso, de quebrar o átomo e gerar energia, um dos caras que fica muito preocupado com isso é o Einstein, cara. Sim. Porque ele chega e fala assim, cara, isso aqui, se você fizer de uma determinada maneira, você pode criar uma bomba de destruição gigantesca. Entendeu? De destruição gigantesca. E a Alemanha já estava fazendo isso, a Alemanha já estava pesquisando isso. Tem esse momento da história, pessoal, ele é muito complicado, a gente está falando ali entre 1939, 40, até 1942, mais ou menos. Pós-Primeira Guerra. Que era pós-Primeira Guerra, início da Segunda Guerra, a Alemanha, ela tem acesso à região da Tchecoslováquia, conhecida como Sudetos. Sim. E por que ela quis aquilo ali? Porque ali era a maior concentração de urânio que tinha. E aí os caras tinham acesso ao urânio. Se eles tinham acesso ao urânio, a pesquisa sobre a fissão
e sobre a produção disso, Ela aumenta. poderia aumentar muito. Então a Alemanha teve acesso a isso. E a Tchecoslováquia ela acaba sendo até uma região estratégica, né? Foi super pra estratégico. Conquistar, para fazer uma bomba atômica. Foi super estratégico para isso. E aí, o pessoal sabendo disso, eles falam, cara, isso aí vai